Olá, meu nome é Paulo Machado, sou professor de língua portuguesa. Vocês se lembram da nossa última videoaula, quando nós estávamos falando sobre o relato pessoal? Pois bem, hoje nós vamos trabalhar mais sobre os aspectos formais desse gênero textual. Inclusive, trabalhando a questão da produção do texto dentro do tipo narrativo e do gênero relato pessoal. Então vamos à nossa aula. Muito bem, iniciando então a nossa aula de hoje, a nossa videoaula, falando sobre o relato pessoal, vamos lembrar ocorrências do nosso cotidiano que tenham relação com esse gênero textual. Então, por exemplo, uma situação na igreja onde uma pessoa resolve contar alguma coisa sobre a sua vida. Você veja que ele está contando sobre a sua própria existência, sobre as suas próprias memórias, está dando o seu testemunho. Ele não tem todo o tempo do culto para contar essa história, portanto ele tem um tempo mais breve. Então, na característica da brevidade, de ser algo pessoal, algo acontecido com o próprio narrador, nós temos aqui uma situação do cotidiano muito próxima do relato pessoal. Então vejamos qual que é o objetivo do relato pessoal. Relato pessoal tem como objetivo narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa, as suas consequências ou mesmo as suas reflexões sobre esse fato. Características de um relato pessoal. Nós temos principalmente duas grandes características. Primeiro, que o relato pessoal, ele é ele é narrar uma vivência, algo vivido pelo narrador no caso. Então, o relato pessoal é um gênero onde os autores contam uma vivência que mobilizou seus sentimentos e, de certa forma, transformou suas vidas. Como é o caso do testemunho, por exemplo, que a gente via no início dessa videoaula. Bom, outra característica muito importante do relato pessoal é a memória. É onde se recupera a memória, onde você vai buscar mobilizar as suas lembranças a respeito de coisas que já ocorreram. Muitas vezes os detalhes são necessários até para que se tenha um colorido dessa narrativa. Agora, eu trouxe para vocês uma narrativa, um texto pequeno, um texto curto, que vocês vão ver que não é tão curto assim também, onde a pessoa narra a sua própria história de forma muito breve. E nós vamos identificar nesse texto que eu trouxe para vocês as etapas da narrativa, lembrando que o gênero que nós estamos tratando, o relato pessoal, ele pertence ao tipo narrativo. Então, em princípio, é contar uma história, mas contar uma história de uma determinada maneira. Vejamos o texto. Veja, uma grave doença é uma característica importante porque a narradora, no caso, a Amanda, que é a autora do texto, Amanda Borges, ela se preocupou em colocar um título. Então essa é uma característica também de um relato pessoal, é a presença do título. E ela começa assim: meu relato pessoal refere-se a uma passagem muito difícil da minha infância, pois acredito, não fosse Deus e minha mãe, talvez eu não estivesse aqui para contar essa breve história. Quando eu tinha 5 anos, tive uns problemas de saúde, como toda criança dessa idade. Febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor no corpo, os típicos sintomas de uma virose, segundo todo bom,
médico de emergência diagnóstica. Então veja bem que aqui ela situa o tempo, ela diz que foi na época da sua infância, e ela também situa um pouco do contexto em que tudo isso aconteceu. Ela até nos adianta aspectos de problemas de saúde. Então aqui no caso nós temos a apresentação do texto, onde ela fala a época e nos adianta um pouco do drama que ela vivia já naquela época. Pois bem, quando acordei naquele dia, que pretendo esquecer, não estava me sentindo muito bem, pois sentia tontura e queria vomitar. Avisei a minha mãe e ela me levou ao hospital, onde os médicos que me atenderam achavam que se tratava apenas de uma virose, como as que todo mundo tem, e me passaram um remédio que servia para curar dor de cabeça, febre, dores, etc. Veja que aqui acontece um fato diferente, apesar dela ter alguns problemas de saúde já, mas nesse dia específico ela acordou com outros sintomas estranhos, e isso vai compor a nossa complicação. Como eu já adiantei, já falei na aula anterior, toda a história ela passa por um momento onde as coisas se complicam, e é a partir daí que justamente que a história vai se desenvolver. Não muito feliz com o atendimento dos médicos, minha mãe me levou a outra especialista, no mesmo hospital, pois achava que o que eu tinha era mais grave do que todos pensavam. E pela insistência da minha mãe, a neurologista que fez minha avaliação constatou que ela estava certa. Eu tinha mesmo contraído uma doença grave, a meningite. Veja, nesse pequeno trecho, como a história é bastante pequena, a autora sintetiza dois aspectos, dois momentos da narrativa. A trama, que é o que sucedeu, aquele mal-estar dela, e ela vai para o médico, e a mãe não fica contente, passa por uma outra avaliação, e o clímax, que é o momento máximo da história. Então, a trama está identificada em verde, aí no caso, o clímax está identificado em amarelo, então o que seria o momento em que ela descobre que ela tem meningite. Após 8 dias de internação, os médicos me deram alta e finalmente eu pude ir para casa. O tratamento foi um pouco doloroso, pois levei diversas injeções, inclusive nas costas, e tive que tomar remédio intravenoso, o que não foi nada bom. Hoje sou saudável e não tenho nem vestígios daquela doença, graças a Deus. Veja bem que aqui no caso a história volta a uma certa normalidade, O caso é o desenlace da história. Nem sempre a história termina bem, mas pelo menos ela termina alcançando um estágio de normalidade fora de todos os acontecimentos que ocorreram anteriormente. E é isso nós chamamos de desenlace. Muito bem, agora, de acordo com essas orientações sobre o tipo narrativo e sabendo o que é um relato pessoal, nós vamos produzir o nosso relato pessoal, nosso próprio relato pessoal. Então, agora, mãos à obra. Agora vamos fazer a nossa própria produção de texto. Agora nós vamos produzir, a partir dessas orientações, produzir um texto com as características de um relato pessoal. Mas alguns cuidados você deve tomar antes da sua produção. Vamos ver o que é. Primeiramente, você deve organizar as suas lembranças sobre um fato específico de grande repercussão na sua vida. Recorde-se de que idade você tinha, onde tudo aconteceu, quem eram os personagens envolvidos e quais as lições você pôde tirar daquele momento. Então, o primeiro momento é você buscar nas suas lembranças alguma coisa que teve um relevo, que teve uma significação especial na sua vida, se lembrar mais ou menos da época, se havia personagens envolvidos nisso, quem eram, para a partir da que lição você pôde tirar
né? Ou que reflexão você faz a partir daquele momento, é o que vai dar o norte de uma memória que dê para se fazer um relato de experiência. Ou em seguida, nessa etapa você deve criar um título. Na verdade, eu aconselho que o título ele seja produzido por último, mas ele deve ser colocado no início do texto, porque o título deve ser alguma coisa que chame a atenção. Um título muito mal pensado, muito mal elaborado, ele acaba desestimulando a leitura. E, na verdade, o que todo mundo quer ao produzir um texto é que seu texto chame a atenção dos leitores. Então, esse título, não existe uma fórmula para se fazer um título, mas você tem que pensar em alguma coisa chamativa. Se você colocar a vida, normalmente um título vago que estimula muito pouco. Mas se você disser, por exemplo, no seu título, né, de como fui parar em uma sepultura, talvez seja um título bastante instigante. Muito bem, aí vem a apresentação do seu texto. Aí você deve falar sobre os personagens, pode antecipar alguma coisa, né, das circunstâncias em que tudo aconteceram, em que época que as coisas aconteceram. A complicação é aquele fato novo que dá origem a toda a história. A trama são os acontecimentos que sucedem esse fato complicador. O clímax, que é aquele momento máximo, pode ser o momento de suspense da sua história ou o momento mais dramático da sua história. E o desenlace, que é quando tudo retorna à normalidade, termina a sua história. Então esse seria o que? O desenlace. Ok? Empenhe-se, tente fazer o seu texto para seu bem, para que você aprenda mais. Esse gênero também pode ser utilizado no Enem. É uma das possibilidades para o Enem, é você fazer um relato pessoal. Então empenhe-se, produza seu texto. Um pouco de cuidado com a brevidade do texto, né? Para ele não ser aquele texto de 5 linhas, mas também não ser um texto de 3 páginas, não é? Também não vamos situar aqui, não vamos estipular uma dimensão ideal. Porém, você faça o seu texto e nos encaminhe por e-mail para que nós possamos ler o seu texto com carinho, dar a devolutiva, dizer o que pode ser melhorado, se você está no caminho, se você ainda precisa estar atento a alguns detalhes desse tipo de texto, ok? Se houver dúvidas na sua produção, também você tem toda a liberdade para entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tirar as suas dúvidas. Muito bem, na nossa próxima videoaula, nós vamos trabalhar com a construção do discurso. É aí que nós vamos trabalhar os aspectos gramaticais, ligação de palavras, de orações, de frases, na construção do discurso. Você não pode perder. É uma continuidade desse assunto que nós trabalhamos hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!